Ilha da Paixão, destino de luxo, ganhou destaque por sua ligação com o caso do Banco Master e foi adquirida por uma empresa associada a pessoas com relação ao banco envolvido nas investigações por suspeita de fraudes financeiras. A matéria da coluna da Milena Teixeira aponta conexões entre os novos donos e o esquema investigado, levantando dúvidas sobre a origem dos recursos utilizados na compra. Assim, esse paraíso exclusivo passa a ser citado no contexto das apurações que buscam rastrear bens e relações ligadas ao caso Master. A matéria está na coluna da Milena Teixeira, mas é uma matéria da Milena junto com o Tássio. Vou até pedir para os meninos abrirem, que eu já perdi a matéria aqui, né? Já me perdi aqui no tablet, mas a matéria é essa e fala sobre essa Ilha da Paixão, que hoje tem esse nome, é uma ilha que fica na Bahia, já mudou de nome, já mudou de dono e a gente tem essa matéria aqui no nosso portal. Eu vou abrir, ela está na nossa capa. É matéria de capa do Portal Metrópolis, de quem é a ilha paradisíaca, a Ilha da Paixão, ligada ao Banco Master. Paraíso de luxo, Ilha da Paixão pertencia a empresário baiano e foi adquirida em 2023 por nome ligado ao Banco Master. Como eu disse a vocês, matéria da Milena e do Tássio Lohan. O Tássio que está ao vivo com a gente para comentar um pouco mais sobre essa matéria. Já temos o Tássio, produção? Vamos falar com ele então. Tássio Lohan, muito bom dia. Já temos até foto aqui da Ilha da Paixão para quem quiser acessar também e ver com a gente junto, enquanto a gente comenta essa história. Conta pra gente de quem é essa ilha, que ilha é essa e por que ela estaria ligada ao caso Master. Exatamente, Neila. Bom dia, bom dia aí para quem está assistindo a gente também. Então, essa ilha, ela na verdade, ela começou com uma apuração da Milena Teixeira, que também é colunista aqui do Metrópolis. Ela me abordou há mais ou menos 2 semanas, dizendo que tinha essa ilha e que todo mundo estava dizendo que essa ilha era do Augusto Lima, né, que é um ex-sócio do Daniel Vorcaro. É um banqueiro também aí que foi dono aí do Banco Pleno, né, que também foi liquidado extrajudicialmente ali pelo Banco Central. Uma figura, enfim, uma figura importante, importantíssima nesse escândalo do Banco Master. E aí a Milena me aborda e a gente vai juntos nessa missão aí de tentar confirmar essas informações a partir das imagens das ilhas, né? A gente tinha ali somente as imagens e essa informação. Um parênteses, né? Não é uma ilha qualquer, né? É uma ilha que tem 10 mil metros quadrados ali, tem piscina, tem águas cristalinas, tem quadra esportiva, tem espaço para show e tem um heliponto, né? Como vocês podem ver aí nas imagens, que foi a partir daí que a gente começou a traçar nossas investigações. Por quê? Porque a gente foi lá na ANAC e descobriu que o heliponto está no nome de uma empresa chamada RC Participações, desde 2023. E aí a gente começou a investigar, né? Essa RC também comprou, isso a gente foi no cartório e conseguiu confirmar com um documento oficial, que a RC comprou os direitos de ocupação dessa ilha também nesse ano, mesmo ano de 2023, por mais ou menos R$1 milhão. Mas isso é só o direito de ocupação, tá? Mas vamos lá. A RC é uma sociedade anônima, ou seja, não daria ali para descobrir exatamente quem que são os donos por trás. Só que documentos da junta comercial ali de São Paulo que a gente teve acesso mostram que a RC ela foi comprada por um fundo chamado Falcon, né, um fundo de investimento. Vamos lá, então a gente já tem a ilha, a RC e o fundo Falcon, né? A partir daí, a gente conseguiu identificar que o fundo Falcon está no nome de um outro fundo, né? Está embaixo de um outro fundo, que é o fundo AENA 808. Em tese, a gente não consegue descobrir quem é o verdadeiro dono desse AENA 808, mas a gente teve acesso a alguns dados da CVM que foram enviados para a CPI, e a gente descobriu que o cotista final desse fundo, ou seja, de toda essa cadeia, é justamente o Augusto Ferreira Lima, né? O Augusto Lima, também conhecido como Guga Lima, o ex-sócio do Daniel Vorcaro, o ex-CEO do Banco Master, e aí um dos empresários, dos expoentes aí desse escândalo que está aí desde o ano passado aí praticamente tomando a atenção de todos os noticiários políticos, né, vamos dizer assim. Então essa foi a investigação ali que a gente fez para descobrir de quem que era essa ilha, e aí a gente conseguiu confirmar aquela informação que a Milena tinha ali no início, que era de fato do Augusto Lima. E aí um outro detalhe importante, que
a Milena, ela conversou com 10 pessoas ali próxima a Augusto, e também próximo ali, que trabalham próximo a essa ilha, que tem ali um hotel ali perto, tudo mais, e todas confirmaram unanimemente que, de fato, a ilha pertencia a Augusto Lima, mostrando ali, corroborando o que a gente tinha descoberto ali junto aos documentos, junto aos cartórios, junto a essa investigação. A gente, obviamente, procurou o Guga Lima, o advogado dele optou por manifestar, mas chama a atenção aí justamente essa ilha por estar aí, mais uma vez, escondida, né? Porque no papel, né, que eu digo, né, escondido no papel ali de quem que é o verdadeiro dono, porque tem fundos e sociedade anônima, mas nesse caso a gente conseguiu descobrir ali quem está por trás dessa ilha e confirmar que ela pertence a Augusto Lima, né? Para quem não se lembra, o Augusto Lima, ele é um dos principais operadores ali do Banco Master e ele é casado com a Flávia Pérez, né, que é a antiga Flávia Arruda, que foi ministra do governo Bolsonaro, foi deputada federal, foi candidata a senadora pelo Distrito Federal em 2022. Ela sai da política ali, entre aspas, né? Ela não tem mais hoje um cargo público, né? Então ela sai da política em 2022. Em 2023, assume esse relacionamento com Augusto Lima, e, coincidentemente ou não, a ilha também troca de nome nesse meio tempo. Então, quando o Augusto Lima compra essa ilha, ali em meados de 2023, naquela época ela se chamava Ilha do Topete, né, justamente por conta da geografia ali, né, do relevo daquela ilha, né, tem uma semelhança ali com o rosto, com o topete, vamos dizer assim, de uma pessoa, e a partir daí, a partir dessa compra, ela passa a se chamar Ilha da Paixão, né? E dizem algumas pessoas que seria justamente por conta desse relacionamento entre a Flávia Pérez e o Augusto Lima, Neila. Deixa eu aproveitar, já que estamos falando da Milena, ela está online com a gente também, participou aí dessa apuração conjunta da Milena Teixeira e o Tássio Lohan. Milena, falamos aí sobre o Augusto, sobre essa ilha na Bahia. Eu queria que você contasse para a gente qual é a importância dessa apuração e qual é a importância da ligação do Augusto Lima, dessa ilha também, para as apurações e investigações do caso Master. Muito bom dia. Bom dia, Neila. Bom dia, Tássio. Bom dia, nossa audiência. Pois é, Neila, a gente descobriu essa ilha que fica em Candeias, que é ali a região metropolitana de Salvador. Como o meu colega estava falando, Tássio, né, um verdadeiro paraíso mesmo. É uma ilha luxuosa, que inclusive passou por reformas depois que ela foi aí comprada pelo Augusto Lima. O Augusto Lima, para quem está assistindo a gente entender, é um dos principais sócios do Daniel Vorcaro, que é o dono do Banco Master. E como é, Neila, que o Augusto Lima, ele vira sócio do Vorcaro. Augusto Lima é um empresário baiano. Antes ele trabalhava, inclusive, no ramo de abadás. Ele vendia abadás de carnaval, né? Para aquela questão que, para quem não acompanha carnaval, mas para quem curte ali, que o pessoal compra camisa para ir atrás do trio, então, ele era responsável por fazer essas vendas. Só que no governo do ex-ministro Rui Costa, quando o Rui Costa ali governou a Bahia, o Augusto Lima, ele compra a EBAL, que é a empresa baiana de alimentos, junto com o Crédito Sexta, que é uma espécie de crédito que o Estado da Bahia oferecia para servidores públicos, para servidores ali do Estado. Então ele compra a empresa baiana de alimentos, que é um supermercado, né, chamado Cesta do Povo, destinado para o servidor público, e também o Crédito Sexta. Só que isso cresce muito nela. Inclusive, ele dá tão certo isso, que ele expande para vários estados do Brasil. E aí, então, ele faz essa parceria com o Daniel Vorcaro. Então, a gente pode dizer que o Crédito Sexta, né, impulsionou aí o Banco Master. Augusto Lima, ele, segundo essas fontes, eu conversei com muita gente, né, para publicar essa matéria. O que essas fontes dizem? Que o Augusto Lima adquiriu essa ilha lá em 2023,
e que ele depois a ilha passou por uma mega reforma. Ele praticamente derrubou a ilha e construiu uma outra ilha no lugar. Ou seja, já é muito extraordinário qualquer pessoa conseguir comprar uma ilha, é muito caro comprar uma ilha, mas mais do que isso, ele ainda faz uma mega reforma nessa ilha que fica localizada lá em Candeias. Então, a gente achou essa história, né? Uma fonte me passou essa história, e eu, junto com Tássia, a gente ficou semanas tentando, né, chegar ali no nome do Augusto Lima, porque não é tão fácil chegar assim no dono desses locais, dessas ilhas, mas a apuração aí do Tássio Lohan, junto com documentos que ele obteve na CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, na CPI do crime organizado, ajudou a gente a chegar, né, a achar o pai dessa ilha. E não é só isso não, viu, Neila? A gente também descobriu outros pontos que ligam a ilha ao caso Master. Por exemplo, o diretor da RC, que é a empresa que detém a ilha, né, que comprou a ilha, ele é um ex-funcionário do Banco Master, o Márcio Lemos Vieira, na verdade. Ele é diretor da RC e ele é um ex-funcionário do Banco Master, trabalhava no jurídico do Banco Master. A gente foi atrás do Márcio também, mas ele optou por não falar com a reportagem. E tem uma outra questão também que é bem curiosa sobre essa ilha, Neila, é que antes de se chamar Ilha da Paixão, quando ainda era a Ilha do Topete, pertencia ao empresário Eduardo Valente, essa ilha, muitas festas aconteciam, festas do verão de Salvador aconteciam aí na Ilha da Paixão. Então, alguns artistas globais, como o próprio ator Reinaldo Giannichini, cantores de axé, Daniela Mercury, Bel Marx, muita gente frequentava essa ilha para fazer esses shows. A gente acompanha aí nas imagens ao lado, né? Você vê, tem o L ponto, a ilha, realmente é uma ilha grande, 10 mil metros quadrados, com essa vista, né, de águas cristalinas, quadra, piscina. É realmente um espaço aí luxuoso, que foi então adquirido pela RC Participações, que é uma empresa ligada ao Augusto Lima. Neila. Você acredita que esse é mais um achado, mais um dado que pode levar a Polícia Federal a incorporar nas investigações do caso Master? Ou seja, isso também pode ajudar a Polícia Federal ou o Supremo Tribunal Federal a chegar em algum lugar nesse caso desse inquérito do Banco Master? Certamente sim, Neila, porque a gente até durante a apuração conversava com o Tássio sobre... tem muitas coisas extraordinárias, né? A questão em si de comprar uma ilha, de reformar essa ilha, já é extraordinário. Então a gente, enfim, consegue acompanhar isso, né? Um outro ponto também essa ilha foi para chegar no Augusto Lima, deu muito trabalho, porque são fundos e fundos, né? Ali para chegar é um trabalho difícil mesmo. Então é um ponto de quem na prática ele não queria que as pessoas soubessem que ele era o dono dessa ilha. Então sim, isso pode ajudar a Polícia Federal a investigar, a apurar, a ir atrás de mais informações. A gente acompanha também ao longo de meses aí um mega estilo de vida super caro que o Vocaro tinha, gastava milhões em uma festa, gastou milhões no noivado dele, mas a gente vê o Augusto Lima, que é um personagem que foi preso, que está usando tornozeleira eletrônica, mas que ainda a gente tem falado pouco do Augusto Lima, né? Que é ali um dos principais sócios do Daniel Vocaro, é sim um dos principais personagens dessa questão envolvendo o Banco Master. Então, essa questão da ilha mostra também esse poder, né? Essa questão de dinheiro mesmo, não é normal, não é todo dia que a gente vê alguém comprando a ilha, derrubando a ilha e construindo outra. Existe também toda essa dificuldade de chegar a ele, de chegar no Augusto Lima. E um outro ponto é essa questão que o Augusto Lima é um dos principais sócios do Daniel Vocaro. Ele foi detido, ele está usando tornozeleira eletrônica e também tem muito poder e influência em toda essa questão envolvendo o Banco Master, Neila.
Muito bem. Furo aí de Milena Teixeira e Tássio Lohan na coluna da Milena lá para vocês. Já agradeço muito aos dois. Muito obrigada. Tá lá no portal metrópolis.com. Até a próxima. Obrigada. Obrigada.